Foi? Beleza, então. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa noite, na verdade, mas boa noite a todos. Vou fazer aqui uma pregação para vocês. O título que está aparecendo aqui é Religião, Regra ou Relacionamento. Vamos discutir algumas questões aí bem interessantes sobre isso. Para começar, quero fazer uma oração com todos vocês. Fechem os olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia de vida. Muito obrigado por todas as tuas bênçãos e pelo teu cuidado conosco constante. Por favor, nos ilumina agora para refletirmos e aprendermos cada vez mais da tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótimo. Amém. Então, tudo bem. Então, para a gente começar a nossa discussão aqui, eu queria começar falando um pouco e refletindo um pouco sobre o conceito de religião. E começando mais especificamente com a palavra, né? O conceito mesmo de religião, e começar com um questionamento de por que, da onde vem essa palavra religião, quer dizer, por que um grupo de pessoas reunidas, acreditando numa mesma coisa, a gente chama de religião? E aí eu pesquisei um pouco sobre isso, e a primeira resposta que eu encontrei é que a palavra religião, ela teria origem no termo religare, do latim, se eu não me engano, que significa religar. Então a religião seria, por definição, uma tentativa de religar o ser humano com alguma coisa maior, com algo divino, com algum tipo de Deus ou deuses, dependendo da religião. E, na verdade, quando eu pesquisei mais um pouco, eu descobri que essa ideia, na verdade, é um pouco controversa. Quer dizer, atualmente existem muitos especialistas que questionam se essa seria realmente a origem da palavra no sentido linguístico mesmo. Existem muitos que discordam, existe uma discussão sobre isso no sentido linguístico, mas mesmo assim eu acredito que é muito interessante e muito válida a gente enxergar a religião desse ponto de vista. A religião como um projeto para religar o ser humano com Deus, no nosso caso. E aí, pensando sobre essa ideia da religião como uma tentativa de religar o ser humano com Deus, no caso do cristianismo, especificamente, isso pode ser ilustrado de forma bem conveniente pelo símbolo da cruz. A cruz famosa, que tem um braço vertical e um horizontal, que pode ser visto como representando a reconciliação com Deus e a reconciliação com o meu próximo. Ou o amor a Deus e amor ao próximo, como muitos colocam, e tudo isso pode ser ilustrado ou simbolizado de forma bem concisa pelo símbolo da cruz. E agora, tudo isso que eu falei até aqui é muito bonito, tudo isso é muito legal, muito interessante, mas tudo isso é a teoria, digamos assim. Porque na prática, muitas vezes não é isso que acontece, infelizmente. O que eu quero dizer é que na prática, muitas vezes a religião que deveria religar as pessoas acaba separando as pessoas. E eu parei para pensar nisso, eu pensei, poxa, que coisa intrigante. A religião que tinha o objetivo de unir, de religar as pessoas, acaba separando as pessoas. Isso é uma coisa muito antiga, e até mesmo na Bíblia a gente tem registros disso. Um exemplo simples que eu encontrei é esse aqui, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, e a mulher samaritana perguntou para Jesus: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? E o autor, o texto ainda coloca a explicação e fala: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então aqui, só olhando esse pedacinho, a gente já vê aqui um exemplo de dois grupos de pessoas que não queriam nem chegar perto um do outro por questões que eram principalmente religiosas. Então aí a gente vê já há muito tempo atrás um exemplo da religião separando as pessoas, em vez de religar. E aí, estava pensando sobre toda essa questão, e uma ideia, outro tema que eu acredito que está relacionado com esse tema de distorções da religião, é a questão do legalismo. O legalismo é uma palavra que aqueles que estão um pouco mais acostumados com o ambiente religioso provavelmente já ouviram, mas procurei uma definição na internet e eu encontrei que o legalismo seria uma atitude teórica ou prática que consiste em encarar a lei e a legalidade como valores absolutos, sem qualquer espírito crítico ou consideração por outros valores morais, ou uma aplicação literal das leis. Em outras palavras, eu
se eu fosse definir, eu diria que o legalismo é uma ênfase exagerada nas leis, ou uma ênfase de forma distorcida nas leis. Quando, agora, sabemos que as leis são importantes, tanto na religião quanto em outros contextos, mas quando, de certa forma, o legalismo seria quando eu paro de cumprir a lei para me aproximar de Deus, e eu começo a obedecer às leis simplesmente porque tem que obedecer. Em outras palavras, a lei se torna um fim em si mesma. Eu não estou mais obedecendo a lei para me aproximar de Deus ou me aproximar do meu próximo. Eu estou obedecendo a lei porque tem que obedecer a lei e acabou. E é aí que a coisa sai do caminho. É assim que a coisa se distorce. E então, continuando ainda nesses pensamentos, nessa jornada, eu pesquisei algumas coisas, e os judeus sempre tiveram, historicamente, uma ênfase muito grande nas leis. E isso tem aspectos positivos e aspectos negativos. O aspecto negativo é que isso cria uma tendência maior para se cair no legalismo. E pesquisando um pouco sobre os judeus e as visões deles a respeito de algumas coisas, os judeus, eles têm uma ideia que eles falam, que são os 613 mandamentos. O que significa isso? Nada mais, nada menos, uma coisa muito simples. Os judeus, eles estudaram lá a Bíblia deles, que é o nosso Antigo Testamento, e eles contaram lá em todo o Antigo Testamento todas as leis e regras que Deus deu, desde o começo até o fim do Antigo Testamento, e eles contaram 613 leis no total. Leis de alimentação, leis civis, leis religiosas, das mais diversas. Eles contaram 613 no total. Esse é um número considerado importante no judaísmo. É um número que representa, assim, a totalidade da lei de Deus. E até aí não tem nada de errado nisso, mas a gente vê uma consideração muito grande, né, pelas leis. E pesquisando ainda mais um pouco, eu encontrei um site muito interessante, um site sobre judaísmo, e lá eu encontrei esse texto aqui, intitulado como Os 39 Trabalhos Proibidos. Esse aqui ele está falando sobre o sábado, e ele fala sobre 39 trabalhos ou 39 atividades que os judeus consideram proibidas ou inadequadas para o dia de sábado. Eu achei uma coisa bem interessante de se ler, porque me ajudou a entender que os judeus eles têm uma visão bem diferente da nossa em relação ao sábado, pelo menos do ponto de vista prático. Eu vou ler aqui a introdução do texto, fala assim: o Shabat, ou sábado, é um presente divino, um dia destinado à renovação das nossas forças e energias e diretriz da semana que irá começar. Até aqui, creio que nós concordaríamos. Mas ele fala assim: para alcançar essa inspiração e descanso espiritual, a Torá, que é a Bíblia, o Antigo Testamento, instituiu uma série de trabalhos, ou melachá, acho que isso é no hebraico, os quais somos proibidos de fazer no Shabat. A tarefa proibida de realizar no Shabat não é necessariamente um trabalho pesado. Pode ser o simples ato de apertar o botão do interruptor para acender uma luz, que não requer muito esforço. Na maioria dos casos, é um trabalho por meio do qual cria-se algo que não existia antes, como uma nova faísca de eletricidade. Então ele começa a listar as 39 atividades que os judeus consideram proibidas durante o sábado, o Shabat. Eu só vou mostrar aqui dois itens da lista para dar uma ideia assim, do teor ou do tipo de coisa que a gente tem aqui. Aqui, ó, eu peguei 2 itens ali da lista que falam o seguinte: a atividade 36, que não é permitível no Shabat, acender fogo, aumentar, prolongar ou propagá-lo. Exemplos práticos dessa proibição de acender fogo: piscar um fósforo, acender uma chama de gás, ligar a luz elétrica. Ele fala: por isso é proibido abrir a porta da geladeira, que automaticamente acende a luz interna. A lâmpada da geladeira deve ser desativada ou afrouxada antes do Shabat. Acrescentar azeite numa lamparina, ligar o motor do carro, acelerá-lo, obter faíscas através do atrito entre 2 pedras, refletir a luz do sol numa lente de aumento para queimar papel. Tudo isso, do ponto de vista deles, seria considerado como acender fogo e uma atividade proibida no Shabat.
Próximo item da lista, apagar o fogo ou diminuir. Exemplos práticos dessa proibição. Apagar fogo através de vento, abrindo a janela, através de areia ou sopro. Abaixar fogo, chama de gás. Desligar a luz elétrica. Retirar azeite de uma lamparina. Desligar o motor do carro. E ele fala assim: os nossos sábios proibiram ler à luz de azeite, pois estando concentrada na leitura, a pessoa pode esquecer que é Shabat e mexer no pavio ou no azeite para enxergar melhor. Então, para não ter o risco da pessoa mexer no pavio da vela, é melhor nem ler a luz de velas no Shabat. Então, isso aqui são exemplos do que eu enxergo, né, como uma postura legalista, uma ênfase exagerada na lei, uma ênfase tão grande na lei que a pessoa perde de vista o significado por trás da lei, o motivo por trás daquela lei, que era ter um dia de descanso e de comunhão com Deus e com a família também. E pensando ainda nessa questão do legalismo, eu lembrei de uma história da Bíblia, que é a história do jovem rico. Recapitulando, a Bíblia fala que Jesus estava caminhando e um dia um jovem veio conversar com ele. E esse jovem perguntou assim: mestre, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu para ele: por que você me pergunta sobre o que é bom? Bom é somente Deus. Se você quer ganhar a vida eterna, guarde os mandamentos. E o jovem perguntou: quais mandamentos? E Jesus respondeu: não matar, não roubar, não adulterar, aqueles mandamentos conhecidos. E aquele jovem conhecia muito bem. E o jovem, conhecido como jovem rico, respondeu: já obedeço todos esses mandamentos desde a minha infância. Então aquele jovem ele obedecia, do ponto de vista das leis, ele obedecia todas as regras. E ele pergunta: o que falta para mim? E então Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então essa história chama minha atenção e eu fiquei pensando, porque aquele jovem, ele obedecia a todos os mandamentos. Então, do ponto de vista externo, do ponto de vista visível, com certeza ele estaria salvo, porque ele obedecia todas as leis. Mas a gente vê na história que ele não aceitou o chamado de Jesus, porque tanto que ele sentia que faltava alguma coisa. Ele não sentia que ele estava pleno, que ele estava realmente salvo. Ou seja, no final a gente vê que realmente faltava alguma coisa. Porque o problema dele é que ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Quando ele teve que escolher entre Deus e o dinheiro, ele escolheu o dinheiro. Então isso quer dizer, pensando nisso, isso quer dizer que simplesmente a obediência à lei não é suficiente para nos salvar. E se a obediência à lei fosse suficiente, aquele jovem estaria tudo certo. Não faltaria nada para ele. Mas então, em outras palavras, isso quer dizer que o que nos salva não é a nossa obediência à lei, ou a nossa tentativa de obedecer à lei, porque a gente não consegue obedecer perfeitamente, mas o que nos salva não é a nossa obediência à lei, e sim o nosso relacionamento com Jesus. Porque no céu vai ter pessoas que obedeceram à lei mais ou menos do que outras, mas o que todas as pessoas lá vão ter é que todas elas foram salvas pelo sacrifício de Jesus. Então, o que nos salva não é a nossa obediência à lei, e sim o nosso relacionamento com Jesus. Agora, quando eu estou no relacionamento com Jesus, eu vou tentar obedecer à lei de Deus como consequência disso. Mas, quando eu tento obedecer à lei sem o relacionamento por baixo, sustentando isso, quando eu tento obedecer à lei sem o relacionamento com Deus, isso é o legalismo. Isso é o legalismo. Isso não salva, isso não preenche o vazio no coração do ser humano. E é isso que aquele jovem rico fazia. Ele tentava obedecer à lei, mas sem um relacionamento com Deus. E sem um relacionamento de amor com Jesus. E por isso ele sentia que ele não estava completo, que faltava alguma coisa. Porque a base de tudo é o relacionamento. O relacionamento, e a partir desse relacionamento eu vou tentar obedecer as regras e as leis. E da mesma forma que o que nos salva não é a nossa obediência à lei, e
sim o nosso relacionamento, o que pode nos tirar do céu não é o nosso pecado. Porque se o pecado tirasse alguém do céu, ninguém ia para o céu, porque todo mundo peca. O que pode tirar a gente do céu é a rejeição do amor de Deus. É a rejeição desse relacionamento que Jesus quer ter com a gente. Então o grande ponto decisivo não é em si a lei ou a nossa obediência à lei, e sim o nosso relacionamento com Jesus. E esse relacionamento, quando a gente tem esse relacionamento com Jesus, a gente vai na caminhada tentando obedecer a lei de Deus, né? E aperfeiçoando nesse caminho. Mas a base de tudo é o relacionamento. A base de tudo é o relacionamento. E aí, pensando em tudo isso, aí eu tive assim o pulo do gato. O pulo do gato, a grande ideia, que foi o que me motivou a montar toda essa mensagem aqui. E eu estava pensando sobre essa questão do legalismo, porque a gente vê que é uma coisa tão antiga, que já existia lá na época de Jesus. Pessoas como o jovem rico, que obedeciam à lei como uma coisa fria e mecânica. E ao mesmo tempo, até hoje, a gente vê que é uma coisa tão comum, tão presente ao nosso redor, esse legalismo. E muitas vezes, até para nós, é muito fácil cair nesse vício, nesse erro do legalismo, de como obedecer às leis de uma forma fria e superficial. E eu estava pensando, então, por que o ser humano parece que tem esse vício de cair no legalismo? E eu cheguei numa conclusão muito interessante. Tentei achar alguma forma de ilustrar isso, coloquei essa imagem aí, mas qual que é o grande segredo? O ser humano, ele tem uma tendência de cair no legalismo, porque quando eu transformo a minha religião em uma lista de regras, eu estou definindo ali exatamente o que eu preciso fazer, eu passo a saber exatamente o que eu preciso fazer para ser, entre aspas, um bom cristão. Para ser um bom cristão, eu preciso fazer exatamente isso e tudo que está ali enumerado naquela lista de regras. Em outras palavras, aquela lista de regras se torna toda a minha obrigação diante de Deus como cristão. Ou em outras palavras, aquela lista de regras se torna o mínimo que eu tenho que fazer para ser um bom cristão. E aí, a partir do momento que eu sei qual é o mínimo que eu tenho que fazer para Deus, eu não quero fazer nada mais do que o mínimo. Esse é o grande segredo. O legalismo, ele esconde por trás uma preguiça e uma vontade de não fazer para Deus nenhum esforço a mais do que o mínimo. As pessoas criam listas de regras para dizer qual é o mínimo que elas têm que fazer para ir para o céu, para dizer que estão obedecendo a Deus. Como uma criança que quer ter a altura mínima para poder entrar no brinquedo da montanha-russa. A pessoa, ela coloca a lei de Deus como se fosse ali um mínimo que ela tem que alcançar, e a partir disso, ela não quer fazer, a partir disso, ela não quer dar nenhum passo a mais do que o mínimo, nenhum passo a mais do que a obrigação. E quando a gente enxerga as coisas dessa forma, eu acredito que muitos textos da Bíblia vão se encaixar de uma forma muito melhor. E eu vou dar alguns exemplos disso. Primeiro, para ilustrar um pouco essa questão, falar um pouquinho sobre a questão dos dízimos e ofertas. Mais especificamente as ofertas, porque os dízimos, a Bíblia estabelece uma proporção fixa de 10% e não tem muito o que conversar. Ou a pessoa obedece, ou a pessoa não obedece. Mas com as ofertas é diferente, porque a Bíblia não diz quanto que a pessoa deve doar de oferta. A Bíblia deixa livre para cada um doar o quanto quiser. É recomendado que seja uma proporção fixa também, mas cada um é livre para decidir o quanto quer doar de oferta. E aí, então, nessa hora, qual que é a primeira coisa que o ser humano, que o sujeito vai lá e pergunta? A pessoa olha e pergunta assim: qual é o mínimo que eu posso dar de oferta? Ah, é 1% de oferta? Então eu vou doar 1% de oferta. Irmãos, entendam bem o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando que é errado dar 1% de oferta. O problema não é a quantidade. O problema é a atitude. Porque se eu falasse aqui que 1% de oferta é muito pouco, aí a pessoa vai perguntar assim: poxa, 1% é muito pouco? Então tá bom. Então fala aí, quanto que tá bom? Vamos conversar. 2% tá bom? Uns 5% será que tá bom? A 10% já tá bom, né, Isaac? Que tal? Ou seja, a pessoa ainda está procurando o mínimo. Ela não resolveu o problema, ela só mudou um número. Então não adianta. Não adianta
tentar querer dar oferta com essa atitude, como se a gente estivesse pagando uma dívida do agiota, como se a gente estivesse pagando o salário de Deus. Enquanto a gente estiver dando oferta com essa atitude, a gente pode estar dando 90% de oferta, a gente está fazendo errado. A oferta tem que ser uma demonstração de gratidão, não por obrigação, não porque eu estou doando aquilo porque eu acho que é o mínimo que eu tenho que doar para Deus me abençoar. Essa é a grande questão, né? Qual é o mínimo? Não existe mínimo. E aí então, vamos ver alguns outros exemplos dessa ideia. Nesse texto aqui, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando a gente pesquisa um pouco o contexto daquela época, os estudiosos eles falam assim, que os líderes religiosos daquela época, eles tinham inventado uma tradição de que você era obrigado a perdoar o seu próximo 3 vezes. Agora imagina só, Deus tinha falado para perdoar, para você perdoar o seu próximo. E aí o ser humano na sua atitude natural, o ser humano pensou assim: mas eu não gosto de perdoar aquele fulano ali. Qual que é o mínimo de vezes que eu tenho que perdoar para Deus me abençoar? E aí, como Deus não falou que era o mínimo, então eles inventaram o mínimo. E eles começaram a falar que você tinha que perdoar 3 vezes o cidadão. Mais do que isso, você podia mandar o cara se lascar. Mas você era obrigado a perdoar pelo menos 3 vezes. Esse era o mínimo. E aí, então, nesse contexto, Pedro provavelmente pensou mais ou menos assim. Pedro deve ter pensado: poxa, eu sei que Jesus está indo sempre um passo além dos outros. Jesus está indo para a gente dar um passo a mais, além dos outros líderes religiosos. Então Pedro deve ter pensado assim: pô, dessa vez eu vou mostrar para Jesus que eu estou aprendendo. Dessa vez eu vou mostrar que eu estou prestando atenção. Dessa vez eu vou dar um passo à frente. Aí Pedro foi lá e perguntou para Jesus: pô, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Que tal 7 vezes? Olha só que legal. É mais que o dobro que os outros, hein? 7 é o número da perfeição, fica bonito. Que tal? Gostou da ideia, Jesus? Pedro pensou que estava um passo à frente. Mas Jesus falou para ele assim: Pedro, você está indo comprar farinha, eu já estou voltando com bolo, meu filho. Não 7 vezes, mas você gosta de fazer conta? Então anota aí: 70 vezes 7, e pode perder a conta de perdoar. E é claro, Jesus não estava falando para você anotar lá até 490 vezes. A ideia é que não é para você ficar contando, é para perdoar sem limite. É para perdoar sem limite, sem mínimo. Essa é a diferença do estilo de religião que Jesus pregava. E aí agora, um outro texto que eu acho fantástico assim, é esse aqui, onde Jesus falou assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Gente, eu fico imaginando, eu queria ver a cara das pessoas quando Jesus falou isso daqui. As pessoas devem ter caído da cadeira quando Jesus falou um negócio desse. Por quê? Os fariseus e mestres da lei já obedeciam centenas de regras que eles tinham inventado, além das regras que estavam na Bíblia. E agora Jesus está falando que a gente tem que ser muito melhor, que a gente tem que ser melhor do que eles, que a gente tem que fazer mais do que eles. Mas esse Jesus está louco da cabeça? Mas o problema não era esse. O que Jesus queria dizer, a questão não é a quantidade de regras que você obedece. O problema daqueles fariseus e mestres da lei é que eles obedeciam centenas de regras que eles tinham inventado na religião deles, mas eram regras que eles tinham inventado para dizer como fazer o mínimo para Deus. E o que Jesus está falando é que para Deus o mínimo não é o suficiente. O mínimo não é o suficiente. Por quê? Caiu o trovão. Para Deus o mínimo não é o suficiente. Porque Deus, Ele não quer fazer um contrato com você. Deus não quer ser teu patrão, nem seu empregado, nem seu sócio. Deus quer ser o nosso Pai. Deus quer estabelecer um casamento com a gente. Deus quer estabelecer um relacionamento. E a diferença é que um relacionamento não tem mínimo. No relacionamento, o mínimo não é o suficiente. Isso é uma coisa que é muito fácil da gente entender. Por exemplo, imagina um casal.
o marido e a mulher, que se casaram, foram morar juntos, tudo bonito. Imagina que um dos dois, o marido ou a mulher, olha pro outro e pergunta assim: qual que é o mínimo de tempo que eu tenho que passar com você para você continuar casado comigo? Que casamento é esse? Então imagina que os dois estão jantando e aí um dia o marido fala para a noiva assim, ou a mulher tanto faz, né? Mas a mulher fala para o noivo assim: poxa amor, você pode lavar a louça dessa vez? E o marido então responde assim: se eu não lavar a louça, você vai pedir um divórcio? E ela fala: não, eu não vou pedir um divórcio. Então eu não vou lavar a louça. Imagina que para tudo que a mulher pede, o marido falasse isso: amor, você pode comprar um pouco mais de leite quando você vier para casa? Mas se eu não comprar, você vai pedir um divórcio? Não. Então eu não vou comprar não. Ah, amor, tá um dia bonito hoje, vamos dar um passeio? Se eu não for, você vai pedir um divórcio? Não. Então eu não vou não. E eu pergunto para vocês: quanto tempo vocês acham que dura um casamento assim? Acho que não dura uma semana. Por quê? O relacionamento não tem mínimo. Porque no relacionamento você não faz as coisas por obrigação. Você faz as coisas por prazer, por alegria, por vontade própria. E esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente. E aí, como é que a gente faz a mesma coisa com Deus? Essa mesma atitude errada? Por exemplo, sei lá, Isaac, Deus quer que você cuide melhor da sua saúde, por exemplo. E aí a gente pensa assim: mas se eu não fizer isso, eu vou perder a salvação? Eu vou deixar de ir para o céu? Não, você ainda pode ir para o céu se você não fizer isso. Então eu não vou cuidar disso não. Ou seja, será que a gente está menosprezando a vontade de Deus para a nossa vida? Será que a gente não está achando que a vontade de Deus é importante para a nossa vida? Isso em vários aspectos a gente poderia pensar. Isso é para cada um refletir, né? Cada um refletir ou analisar a sua própria vida. E, bom, para encerrar, queria ler um texto do livro de Oséias, que fala sobre o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. E lá Deus fala assim: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Esse é o relacionamento de amor que Deus quer ter com cada um de nós. E o meu desejo é que nós possamos aceitar esse relacionamento cada dia e caminhar com Deus até Jesus voltar. Amém? Amém. Vamos fazer mais uma oração rapidinho? Oremos então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela notícia de que o Senhor deveria ter um relacionamento de amor, que o Senhor veio e não negou nem mesmo seu próprio Filho para nos salvar. Eu peço que o Senhor trabalhe no nosso coração para que nós possamos aceitar o relacionamento com o Senhor e fazer as coisas por amor e gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Diga conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. É isso então, muito obrigado. Pode cortar aí a gravação.